Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E vamos à Bíblia, vamos a 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E hoje serão os dois últimos cultos para fechar o tema Como ouvir a voz de Deus, que tem nos abençoado muito. Encontraram? E este é o versículo que serviu de base em todos esses cultos, né? Para esse tema. Quando Paulo disse à igreja: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E aí está o X da questão. No meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, você saber identificar quando é Deus falando, você não ter dúvidas, você não ser confundido com vozes que parecem ser de Deus, mas que são do diabo. Você não ser enganado, você não ser manipulado. Então tem que entender muito bem isso aqui. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E como é bom poder ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos guia, é a tua voz que nos ensina, é a tua voz que nos acalma, é a tua voz que nos mostra o verdadeiro caminho, é a tua voz que diz pare quando nós temos que parar, é a tua voz que diz avance quando nós temos que avançar, é a tua voz que diz recue quando nós temos que recuar. Tudo é a tua voz, e a tua voz só traz benefícios para as nossas vidas. A tua voz não nos estressa, a tua voz não provoca angústia na nossa alma, a tua voz não provoca divisões, dissensões, a tua voz não rouba a paz. Pelo contrário, a tua voz só traz o bem, a tua voz traz alegria, a tua voz traz felicidade. A tua voz une os teus filhos, gera uma união verdadeira. A tua voz desperta dentro de nós um amor, que não é o amor que o mundo está acostumado aí fora. Não é esse amor de beijinhos e abraços, não é esse amor de falsidade, mas é aquele amor que faz você, se necessário, sacrificar a vida em favor do outro. Esse é o amor que o teu Espírito gera em nossas vidas. Então nós queremos, Senhor, nesta manhã de domingo, ouvir a tua voz. Fala com os teus santos, fala com este homem, com esta mulher, este chefe de família,
esta dona de casa, este rapaz, esta moça. Fala com cada um do teu povo. Usa-me como teu pastor. Usa-me como teu servo, como teu profeta, como anjo, como autoridade desse ministério. Inspira-me. Dá-me a capacidade, Senhor Deus, de poder proclamar a tua palavra da maneira que ela tem que ser proclamada. Proclamá-la com verdade. Que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nós vimos aqui na quarta-feira à noite, eu quero fazer uma breve recapitulação, que para o homem conhecer a voz de Deus, ele tem em primeiro lugar que conhecer Deus. E para conhecer Deus, ele tem que conhecer o quê? A palavra. Se não conhece a palavra, não conhece Deus. Agora você lembra que eu disse aqui quarta-feira à noite, que é possível uma pessoa chegar a um nível muito alto de espiritualidade. É possível a pessoa chegar a um pleno conhecimento da palavra. É possível a pessoa conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. E de repente, ela perder a capacidade de ouvir Deus. Eu citei aqui o exemplo do profeta Eli, que era o grande profeta de Israel, né? Conhecia profundamente a palavra, conhecia Deus como Deus que quer ser conhecido. Mas de repente, ele foi relaxando na sua vida espiritual e ele perdeu a capacidade de ouvir Deus. Mas eu disse aqui também na quarta-feira passada que tinha um outro aspecto dessa questão muito importante. Ou seja, a pessoa ouve Deus, Deus fala com ela, e de repente ela transgride a voz de Deus, ela desobedece a Deus, que foi o caso de Saul. Você lembra que eu falei aqui na quarta-feira à noite de Saul? Deus mandou o profeta falar com Saul, ele era o rei de Israel, e disse: Saul, Deus mandou você invadir a cidade dos amalequitas, você destruir tudo que eles possuam, você matar homens, mulheres, até crianças de peito, matar todos os animais. Saul ouviu, ele sabia que era Deus falando através do profeta. Mas o que é que Saul fez? Saul desobedeceu a palavra. Deus mandou destruir a cidade dos amalequitas. Olha, vai lá, mata homens, mulheres, crianças, bois, animais, tudo. Ele foi, poupou o rei Agag, os bois e as ovelhas cevadas, gordas, bonitas, ele separou, colocou de lado e disse: não, esses aqui eu não vou matar, porque isso aqui nós vamos levar para fazer uma oferta de holocausto a Deus. Qual foi o resultado? O que aconteceu com Saul? Qual foi a consequência que sobreveio à vida deste homem? Ele recebeu de Deus um justo castigo. Ele recebeu de Deus uma dura disciplina. Ele perdeu o reino. Ele foi derrotado pelos inimigos. E no fim, ele e os seus 2 filhos morreram numa batalha. Essa foi a consequência. E hoje, pastor? Bom, hoje você pode não perder o reino, porque você não vai perder um reino se você não for rei. Mas você pode perder o emprego, você pode perder o teu patrimônio. Quantas pessoas eu conheço e quantas eu já conheci ao longo dessa minha caminhada, pessoas que já tiveram um bom emprego, não tem mais, pessoas que já tiveram uma boa renda, não tem mais, pessoas que já tiveram automóvel, hoje estão andando a pé, pessoas que já tiveram muitos bens, não tem mais bens nenhum, gente que já teve paz, não tem mais paz, gente que já teve família, a família se destruiu. Por quê? Por causa da desobediência a Deus. Então eu disse aqui quarta-feira, quando você ouvir a voz de Deus, obedeça. Obedeça o que Deus está falando. Obedeça o que Deus está mandando. Faça aquilo que Deus está determinando. Não temas obedecer a Deus, porque se você não for obediente a Deus, virá consequência sobre a tua vida. Virá consequência. A Bíblia diz que toda desobediência receberá um justo
Castigo. A grande maioria do povo de Deus vive em desobediência. Por isso que você vê aí o povo de Deus, na sua quase totalidade, vivendo debaixo da disciplina de Deus, vivendo sem paz, vivendo sem saúde, vivendo sem prosperidade, as portas sempre fechadas, às vezes casamentos em crise, famílias que se esboroam, e às vezes, eu disse aqui, passam até por tragédias. E o pior é que quando a pessoa está na disciplina de Deus, normalmente ela não reconhece isto. Ela não reconhece que ela está errada e que Deus a está disciplinando. Normalmente ela reage assim: eu não entendo porque isso está acontecendo na minha vida. Eu não bebo, eu não fumo, eu não estou me prostituindo, eu não vou mais na macumba, eu não adoro mais ídolo, eu vou à igreja, eu assisto o culto, eu não entendo. É verdade. Às vezes a pessoa não tem mais ídolos, não bebe, não fuma, não se prostitui, não vai mais na macumba, mas em compensação, às vezes, é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que guarda mágoa dentro do coração, é uma pessoa que às vezes é um péssimo marido, às vezes é uma péssima esposa, às vezes não bebe, não fuma, não vai mais na macumba, não tem mais ídolos, mas vive na companhia de pessoas ímpias, é uma pessoa que fala palavrão, é uma pessoa de maus pensamentos. Olha, a Bíblia diz que Deus sonda mentes e corações. Diga graças a Deus por isso. Às vezes, vivendo uma vida espiritual relaxada, falta culto, não guarda o dia do Senhor, às vezes serve a Deus, participa da obra, é um ministro, é uma professora da escolinha, é um diácono, é um músico, é um ministro de louvor, mas que dificuldade, falta o louvor, falta o culto que ele deveria estar presente, chega atrasado na igreja. Eu lembro que eu falei quarta-feira à noite aqui, que às vezes a pessoa pode dizer assim: poxa pastor, mas até faltar um ensaio do louvor é importante para Deus? Quer dizer que até isso Deus leva em conta? Não, eu acho que o senhor está exagerando. A coisa também não é dessa maneira. A coisa também não é dessa forma. Olha, Saul pensou da mesma maneira. Não, Deus não vai levar em conta eu poupar a vida do rei Agag? Um senhor já velhinho, cabelos brancos. Deus não vai levar em conta isso. Deus não vai levar em conta eu separar as ovelhas gordas, os bois cevados e levar para ofertar a ele mesmo. Deus não vai levar em conta. Quer dizer, aos olhos humanos parecia uma coisa insignificante. Parecia insignificante, só poupou a vida do rei, separou as ovelhinhas, os bois para Deus, isso não tem problema. Não, aos olhos humanos parecia insignificante, mas para Deus era uma desobediência à sua palavra. O que aconteceu? Recebeu um justo castigo. Amém? Deixa eu recordar aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, porque eu acho muito importante esse texto aqui. Então diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Olha, por favor, não faças nada para Deus relaxadamente. Não seja relaxado no teu louvor, não seja relaxado nas tuas orações, não seja relaxado na leitura da Bíblia, não seja relaxado na tua frequência aos cultos da igreja. Não seja, porque a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amém? Quarta-feira eu subi no altar com problemas, com pressão alta, mas eu fiquei inquieto lá em cima. Eu digo: eu vou pregar, pelo menos a pregação eu vou fazer. E vim e fiz. Se você pegar 1000 pastores que tivesse da maneira que eu estava, 1000 não teria feito. 1000 não teria vindo. Eu vim e preguei, eu vim e fiz. Eu não faço a obra de Deus relaxadamente, mas não faço mesmo. Amém, irmãos?
Mas tem uma expressão aqui curiosa, né? Porque ele diz assim: maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que é reter a sua espada do sangue? É deixar de fazer aquilo que Deus determinou. Saul reteve a sua espada do sangue, poupou a vida do rei Agag. Mas olha, Samuel fez o contrário. Veja em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32 e 33. E eu gosto desses exemplos aqui, viu? Pastor, o homem de Deus, ele tem que ser preciso, ele tem que ser obediente, ele tem que fazer a coisa como Deus manda. Não importa se um vai criticar, se o outro vai criticar, é um problema dele com Deus. O pastor responde a Deus, o pastor não responde a mais ninguém, a não ser a Deus. Então vamos lá. Encontraram? 1 Samuel capítulo 15, versículo 32. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. É interessante, né? Quando foi para vir para o profeta, ele veio confiante. Ele disse: puxa, agora eu não corro mais risco. Agora, tranquilo, agora é o homem de Deus. Com Saul o negócio era diferente, ele era o rei, ele tinha uma espada, ele podia me matar. Agora é com o pastor, agora a coisa é na maciota. Porque tem gente que é assim. No trabalho, no emprego, é mansinho com o patrão, é mansinho com o chefe. Mas chega na igreja, não tem o mesmo comportamento com o pastor. Não quer respeitar, não quer dar ouvidos, não quer obedecer. No trabalho o chefe grita, trata de uma maneira dura, e o sujeito baixa a crista e faz. Chega na igreja, muitas das vezes o pastor pede com amor, com carinho, suplica muitas das vezes, e as pessoas não entendem. Age de uma maneira completamente diferente. Então olha aqui, veio confiante, estou livre, acabou o problema, não corro mais risco de morrer. Disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Você está vendo? Deus não abre mão da nossa obediência, irmão. Deus quer fidelidade, Deus quer ser respeitado, Deus quer ser honrado, Deus quer ser obedecido. Eu disse aqui na quarta-feira, todos os grandes homens de Deus foram homens que ouviram a voz de Deus e foram obedientes, todos eles. Eu dei o exemplo quarta-feira de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz: e partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Não titubeou, não discutiu com Deus, não entrou em conflito. Eu fico imaginando, eu sempre imagino quando eu falo desse exemplo de Abraão, quantas pressões esse homem deve ter sofrido. Já imaginou a família incrédula? Toda a família dele era incrédula, eram ateus. Você já imaginou o pai, os irmãos? Você já imaginou a família de Sara? A pressão que deve ter sido feita contra esse homem. Deve ter chamado de maluco, de fanático, que não tem sentido uma coisa dessa, não há necessidade de fazer isso. Como é que você vai fazer um negócio dessa forma? Abraão não deu ouvidos a ninguém. Ele fez o que Deus estava determinando. Eu faço o que Deus determina que eu faça. Olha, eu aceito que as pessoas venham conversar comigo, eu aceito que elas deem sugestões, aceito tudo. Agora eu vou fazer aquilo que Deus determinar que eu faça. Eu posso ouvir uma sugestão sua e fazer, eu posso ouvir uma sugestão sua e não fazer. Deus é que vai determinar se eu faço ou se eu não faço. Quantos anos tem essa igreja aqui? Vai completar 10 anos. Há 10 anos atrás, lá em Recife,
Deus me inquietou a colocar uma igreja em Fortaleza, coisa que eu não queria. A minha carne não queria em qualquer outro lugar, menos aqui. Eu já expliquei por que isso aí, vocês sabem o motivo. Mas não é aquilo que a minha carne quer, é aquilo que Deus quer. E quando eu falei isso para a igreja lá em Recife, teve uma advogada que frequentava a nossa igreja, hoje não frequenta mais, e era uma pessoa que eu tinha muita estima por ela, e ela juntou uma meia dúzia de irmãos, e vieram ao meu gabinete e disseram: pastor, olha, o senhor falou que vai botar a igreja em Fortaleza, mas nós viemos aqui falar com o senhor, porque acho que o senhor está errado, o senhor está equivocado, a igreja está passando por sérias dificuldades, nós estamos vendo o aperto, e como é que o senhor vai colocar uma igreja em Fortaleza? Não tem lógica. Pastor, Deus não age assim. Eu me senti um verme. Eu disse: caramba, então não é Deus que fala mais comigo. Como é que é possível isso? Mas eu não abro mão. Eu digo: irmãos, a coisa que eu menos queria era uma igreja em Fortaleza. Eu tenho um trauma de Fortaleza, pelo que eu passei na seita universal. Não é nada contra a cidade, nada contra o povo. Eu tinha, hoje não tenho mais. Eu digo: olha, e eu vou fazer isso contrariando a minha carne, porque às vezes o que Deus fala contraria a nossa carne, contraria a nossa lógica, contraria a nossa vontade. Mas eles não aceitaram. Não, porque o senhor é muito teimoso, o senhor não dá ouvido a ninguém. Não, eu dou ouvido. Agora eu dou ouvido quando Deus diz dê. Olha aí, ó. Olha se eu tivesse dado ouvidos a eles. Olha aí, ó. Olha o resultado da minha obediência a Deus. Então, as pessoas precisam aprender a respeitar Deus, a respeitar as autoridades por Deus constituídas. Deus disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e oferece-o a mim como holocausto lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não discutiu com Deus. Abraão foi. Eu fico imaginando, sabe, como estava o coração desse homem. Olha, e tem coisas que não dá nem para você comentar com ninguém. Tem coisa que só pode ser entre você e Deus. Porque já imaginou se Abraão dissesse: olha, Deus agora falou comigo e Ele quer que eu pegue Isaque, o meu filho que tem aí 16 anos, e Ele quer que eu faça com Isaque o que eu normalmente faço com os animais. Ele quer que eu faça um altar, Ele quer que eu bote a lenha, e Ele quer que eu mate o meu filho. Sangre aqui na jugular, derrame todo o sangue, e depois acenda o fogo e deixe queimar até se transformar em cinza. Você acha que alguém ia deixar Abraão fazer isso? Não iam nunca. Iam amarrar Abraão. Chama o hospício, coloque este homem numa camisa de força, esse homem está louco. Mas Abraão foi e fez tudo como Deus determinara. Só que na hora que ele ia sacrificar Isaque, bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão, não toques no rapaz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Que exemplo extraordinário de obediência a Deus. Eu dei o exemplo de Davi, e eu quero repetir, porque eu acho muito importante. Em 1 de Crônicas, capítulo 28. 1 de Crônicas, capítulo 28. Versículo 8. Davi era o rei. E ele disse assim, versículo 8: agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti.
Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo quanto o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Eu disse que a posse da terra, a posse de Canaã, dependia da obediência a Deus. Eu disse aqui quarta-feira, para você viver uma vida de abundância, para você viver uma vida abençoada, para você viver uma vida bem-sucedida, para você ver Deus se manifestar de uma forma sobrenatural, também depende da tua obediência. Olha o que ele disse para o filho dele: conhece o Deus de teu pai, rapaz, serve-o de coração íntegro, de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os corações, o Senhor penetra todos os desígnios do pensamento. Então, quem conhece o Deus de Abraão, não trata Deus com desdém, não trata Deus com desprezo. Quem conhece esse Deus aqui, não pode servir esse Deus relaxadamente, não pode fazer pouco caso da palavra, não pode se rebelar contra a autoridade do pastor, a autoridade de Deus. Pelo contrário, quem conhece esse Deus aqui, serve-o de coração íntegro, de coração íntegro. Aqui. Olha, meu irmão e minha irmã, há um exemplo também de Davi que eu acho espetacular. Basta você virar a página, capítulo 29, porque aqui mostra como é que o povo que estava debaixo do reinado de Davi obedecia à voz de Deus. Olha como é importante ter um líder que ensina, ter um líder que exorta, ter um líder que está sempre atento à maneira das pessoas procederem, para que elas procedam de acordo com a palavra. E mais do que isso, que ele seja exemplo, né? O líder tem que ser exemplo. Então vamos lá, 1 de Crônica, capítulo 29, versículo 1 em diante. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Quer dizer, a primeira coisa que Davi mostrou aqui é que nós não fazemos a obra de Deus para o homem, nós fazemos para Deus. Olha aqui, não é para o homem, é para Deus. Mas em segundo lugar, ele vai dar o exemplo e ele vai conclamar o povo a fazer o mesmo que ele fez. Versículo 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Isso ele fez como rei. Ele podia assinar um decreto e doar o que ele quisesse. Ele fez. Mas aí ele diz: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Primeiro ele deu o exemplo. Ele disse: eu como rei vou honrar Deus, né? Os governantes hoje, você sabia que das verbas de governo que deveriam ser destinadas para ajudar entidades, são destinadas a grande maioria para macumba, para ajudar terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, para ajudar associações espíritas. Quase nada é destinado para a igreja, principalmente para a chamada igreja evangélica, viu? Grande parte. Ele como rei fez a doação,
Eles, bom, mas eu doar o que é dos outros é muito fácil. Isso aqui é imposto do povo, eu tenho direito, eu sou o rei, eu tenho autoridade para fazer isso. Mas isso aqui não é suficiente, isso aí qualquer um faz. Mas porque eu amo a casa do Senhor, porque eu amo a casa de meu Deus, todo ouro e toda a prata particular que eu tenho, dou para a casa do meu Deus. Aleluia, que exemplo extraordinário. Aí em seguida, ele pergunta: quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Como é que é? Como é que é? Quem pode? Quem vai fazer? Eu pergunto, qual foi a reação do povo de Israel nesse momento aqui? Será que o povo ficou criticando Davi? Será que eles ficaram falando no ouvido do outro? Isso é um absurdo. Como é que Davi está pedindo para a gente pegar o nosso ouro e dar? Para você pegar a tua prata e dar. Olha as tuas pedras preciosas que você juntou com tanto sacrifício durante tantos anos. Ele está pedindo agora para você doar. Vai pintar as paredes do templo de ouro, vai pintar a parede dali de prata, vai fazer um altar de ouro. Como é que pode? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Onde já se viu uma coisa desta? Nós estamos fazendo obra ali no banheiro. Teve gente aqui que criticou. Não tem necessidade de fazer um banheiro desse. Podia ser uma coisa simplesinha. Desde que esteja pintado de cal, pinta o teu. Você não tem banheiro em casa? Tudo bem, pinta o teu de cal. O de Deus não vai ser assim. O da casa do Deus que eu sirvo, o da casa do Deus que eu creio, vai ser assim como eu estou fazendo. E se condições financeiras nós tivéssemos, olha, seria 10 mil vezes melhor do que isso aí. Por quê? Porque é para Deus, irmãos. É para Deus, está aqui, ó. Essa obra é grande. O palácio, o templo, o santuário, não é para homens, é para Deus. Será que o povo criticou Davi? Será que o povo reagiu de uma maneira contrária? Não, absolutamente não. Olha como é que o povo reagiu. Leia aí no versículo 6. Olha como é que reage um povo que ama Deus. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Aleluia. Eu disse aqui, eu passei uma informação para a igreja, que pelo peso que esse ouro aqui pesou, e pelo valor que o ouro tem hoje no mercado mundial, isso aqui seria o equivalente a 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares. Olha como eu fico feliz. O povo se alegrou. Quer dizer, ninguém ficou chateado, ninguém ficou resmungando, ninguém ficou falando mal de Davi, ninguém ficou ameaçando sair da igreja. Eu acho que eu vou sair da igreja, dessa maneira eu não concordo, assim eu não acho que deva ser dessa forma. Não, o povo se alegrou, o povo ficou feliz. É assim que nós devemos ficar, irmão. Quando as coisas são feitas para Deus, nós devemos fazer voluntariamente, nós devemos fazer com alegria, nós devemos fazer com prazer, nós devemos ficar felizes por aquilo que estamos fazendo para Deus. Por isso que o tempo que Davi reinou sobre Israel foi o período da história do povo hebreu, irmão Geraldo, que o povo de Israel mais foi honrado por Deus. Foi esse período aqui. Por quê, pastor? Porque também foi o período em que o povo mais honrou a Deus. Foi esse período aqui. Porque quando o povo não honrava a Deus, vinha a disciplina de Deus. Deixa eu mostrar. Abra no livro de Juízes, capítulo 6.
Vamos ver o outro lado da moeda. Vamos ler o reverso da medalha. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha, é assim que Deus disciplina, viu, irmão? Você faz aquilo que é mal perante Deus, e Deus entrega a tua vida nas mãos dos teus inimigos. Às vezes você está no teu trabalho, tem uma possibilidade de você receber uma promoção, você ocupar um cargo de chefia, o teu salário triplicar, você é um bom funcionário, você tem capacidade, e de repente escolhe um que não tem a capacidade que você tem, um incrédulo, aí você diz, caramba, como é que pode? Cadê Deus? Senhor, que injustiça. Às vezes você está fazendo o que é mal perante o Senhor. Então Deus está disciplinando você. Deus está fechando porta. A Bíblia diz, porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer vigília. Dá pena do povo de Deus aí fora. Debaixo da disciplina de Deus, portas fechadas, e eles querem abrir as portas com vigília. Eles querem abrir a porta fazendo jejum. E porta que Deus fecha não abre. Só abre se consertar a vida com Deus. Senão não tem jeito. Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Nação ímpia. Nação de ateus, de incrédulos. Olha o que sucedeu, versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Por quê? Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, vinham contra Israel, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados, que coisa, hein? E tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha, enquanto o povo se mantinha fiel a Deus, enquanto eles davam ouvidos à voz do Senhor, Deus os honrava. Havia paz, havia prosperidade, eles venciam os inimigos, os problemas vinham, eles venciam os problemas. Mas quando havia infidelidade, vinha a ira de Deus, e havia guerra, havia derrota, havia muitas necessidades. Está aqui, ó. Tá aqui. Por que o povo de Israel vive até hoje assim? Por que os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente pelejam o tempo todo contra Israel? Não dão sossego a Israel. Por que aquela desgraça lá no Oriente? Por causa da desobediência. O Senhor Jesus veio como Deus dele. Deus se fez carne. Eles não reconheceram Jesus como Deus. Eles não entenderam as profecias. Relaxaram tanto na sua vida espiritual que não conseguiram entender que as profecias estavam se cumprindo em Jesus. Não aceitaram a graça de Deus. Deus revogou a lei. Deus estabeleceu uma nova aliança de melhores e superiores promessas. Eles disseram, esse não é o nosso Deus. Vamos continuar na lei. Vamos aguardar o Messias. Não é esse o Messias que nós queremos. Nós queremos um grande comandante. Nós queremos um general de exército. Nós queremos alguém que comande as nossas forças e derrote o inimigo que é Roma. Essa foi a maior desobediência do povo de Israel. Como é que eles estão até hoje? Olha lá. E será assim até Jesus voltar. Não tem jeito. Não tem jeito. Está aqui, ó. É por isso que você deve dar graças a Deus, irmãos. Mas dê graças a Deus mesmo, por você ter o privilégio de congregar numa igreja onde o pastor ensina você a conhecer Deus, ensina você a ouvir a voz de Deus, a obedecer ao Senhor. Porque lá fora o povo de Deus não é ensinado dessa forma não. Ninguém conhece Deus, ninguém honra Deus, ninguém dá ouvidos à voz de Deus.
Ninguém. Aí fora é uma brincadeira, eles brincam de religião. Por isso que não é de estranhar de você ver tanta gente dentro de igreja, tanta gente com Bíblia debaixo do braço, tanta gente dizendo que crê em Jesus, mas desempregados, doentes, enfermos, gente vivendo sem paz, casamentos esboroando, divórcio a 3x4, toda hora você vê divórcio dentro da igreja, crises financeiras, miséria, desgraça, tragédia. Tudo isto consequência do não ouvir Deus, do não dar obediência a esse Deus aqui. Esse é que é o grande drama, esse é que é o grande problema. Eu quero terminar mostrando um exemplo que está aqui no livro de Jonas. Por favor, vamos lá. Abra em Jonas, capítulo 1. Capítulo 1. Cadê Jonas? Ah, está aqui. Pensei que ele tivesse dado uma voltinha. Está aqui. Obrigado, Jonas. Jonas capítulo 1. Todos acharam? Pode procurar que eu espero, claro. Acharam? Todos? Então lá vai. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que coisa impressionante. Deus disse: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Jonas disse: o quê? O senhor quer que eu vá para Nínive? Ah, Deus, que da coisa não é bem assim. Eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quiser. O senhor não pode me obrigar a ir para Nínive. O senhor está pensando que eu sou robô? O senhor está pensando o que da vida, Deus? Não é assim que a maioria dos crentes pensa? Não é assim? Quando você fala que o homem não tem livre-arbítrio, ele não diz logo que está pensando que eu sou robô? Aqui, ó. Eu ir para Nínive, quando o meu coração pede para eu ir para Tarsis? Olha, este homem aqui é um exemplo clássico de infidelidade a Deus. A maioria do povo de Deus age como esse homem aqui agiu, ó, e por isso sofrem. A maioria age assim. Irmãos, Deus quer a nossa fidelidade acima de qualquer coisa. Diga graças a Deus. Deus quer a tua fidelidade acima de tudo. Deus quer que você obedeça a voz dele, não importa a circunstância, não importa as consequências. Este homem aqui ouviu uma voz dizer: Jonas, vá para Nínive. Ele disse: não vou. O Senhor disse: olha, rapaz, eu sou Deus. Eu sou o soberano, eu sou o todo-poderoso. Ele retrucou: não, Senhor, é o seguinte, eu não vou, porque esse povo de Nínive aí não merece nada, é um bando de pecador, é um bando de desobediente, não vou mesmo. Deus disse: vem cá, Jonas, é exatamente por eles serem um bando de pecadores, um bando de desobediente, que eu quero que você vá lá pregar para eles, que eu quero que você vá lá anunciar a minha palavra. Sabe, isso aqui, irmão, é aquela pessoa que está ouvindo Deus dizer: ajude a minha obra, ajude a minha igreja, não seja mesquinho, não seja avarento. Às vezes Deus está falando através do anjo da igreja: irmãos, vamos ajudar, vamos terminar as obras, nós precisamos fazer uma grande obra, precisamos abrir igreja nos bairros, precisamos levar este evangelho através de outros programas de rádio, precisamos implantar igreja em outras cidades. E de repente, como eu disse ainda há pouco aqui, aparece um Jonas desse no meio do povo: não vou ajudar nada, não tem necessidade disso. Para que querer abrir outras igrejas? Para que querer ir para outros estados? Para que querer botar programa de rádio, mais programa? Esse aí está muito bom, está bom demais, está bom que sobra.
Esse é o Jonas. Agora veja aqui, ó. Ele tentou fugir de Deus. O Senhor lançou uma violenta tempestade. E o navio que ele estava indo para Tarsis estava a ponto de se despedaçar. Leia o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Toda pessoa infiel é assim, ó. Além de ser infiel, ainda dorme profundamente, dorme espiritualmente. O navio prestes a afundar, mais de 200 pessoas iam morrer. Ele não estava nem aí. Estava lá dormindo no porão profundamente, deixando a coisa correr frouxa. Há maridos que estão jogando as suas famílias no fundo do mar, porque estão deixando a coisa correr frouxo. Há pais que estão deixando seus filhos naufragarem, porque estão deixando a coisa correr frouxa. A igreja de Jesus Cristo hoje, no mundo inteiro, está aí, toda despedaçada, quase indo para o fundo do mar, porque a maioria dos pastores, a maioria dos pregadores, tem deixado a coisa correr frouxa. Ninguém quer pregar a verdade, ninguém quer pregar o que o povo precisa ouvir, eles querem pregar o que o povo quer ouvir. Querem fazer média, querem agradar a clientela, querem agradar a plateia. São fazedores de média. Essa é que é a verdade. Por isso a igreja está da maneira que está. Aqui no versículo 10. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Porque ele o havia declarado, ele havia dito: não estou indo para Tarsis, porque eu estou fugindo de Deus. Eu não quero fazer o que Deus está mandando eu fazer. Né? Disseram-lhe, versículo 8: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quer dizer que ele estava reconhecendo aqui que a sua desobediência era a causa de toda aquela tempestade. Mas nada dele se decidir voltar para Nínive. Interessante, né? Olha, preferiu ser jogado no mar, preferiu morrer afogado, do que se humilhar e fazer a vontade de Deus. É aquela pessoa que erra, resiste a Deus, o pastor exorta, e ela prefere sair da igreja, ela prefere abandonar as fileiras da igreja, do que se humilhar e se submeter à autoridade de Deus. Não adianta, irmãos. A disciplina vai junto. Pode sair, mas aonde você for, a disciplina de Deus vai junto com você. Vai alcançar você aonde você estiver. Não tem jeito, não adianta. Pensou que, vou para Tarsis, vou fugir de Deus, né? Deus disse: fugir de mim? Quem é o homem que pode fugir de mim? Quem pode se ausentar da presença do Senhor? Ninguém. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Agora ele se livrou de Deus, né? Jogaram ele no mar, agora, meu irmão, está livre, ia morrer afogado. Se livrou de Deus? Não. Não se livrou de Deus não, meu irmão. Você está pensando que é assim? Que a pessoa faz o que quer e tem vontade? Não. Tem que submeter a Deus, não tem jeito. Ou se submete, ou sofre as pampas. Ou vai sofrer até o último dia de vida. Não tem jeito. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Caiu no mar, disse: agora eu morro, estou livre, mas não vou para Tarsis, não vou para Nínive. Deus disse: baleia, engole lá aquele Jonas, mas não mata ele não, só engole, abre bem a garganta para ele passar tranquilo. Eu quero ele vivo no teu ventre. Você já imaginou a aflição deste homem? Você já imaginou o desespero que esse homem devia estar aqui? Primeiro lançaram no mar, em alto mar.
Já pensou você dentro de um navio, em alto mar, uma tempestade, ondas de 10 metros de altura? Me joga aí, eu quero morrer afogado. Tá bom, vamos te jogar. E jogar você dentro do mar, no meio de uma tempestade. Aí quando você está ali, achando que vai morrer afogado, vem uma baleia, abre um bocão e engole você. E você se vê sentado dentro do ventre de um peixe. Irmãos, é triste. Tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente que a vida está um verdadeiro tormento, está uma verdadeira amargura. Às vezes pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas que não se dobram a Deus, pessoas que querem ser Deus para si mesma, pessoas que não se submetem a nada nem a ninguém nesse mundo. Aí entra na disciplina de Deus. Por que razão este homem aqui teve que sofrer todas essas aflições? Por causa da desobediência à palavra de Deus. Por que razão as pessoas precisam sofrer tanto? Por que razão as pessoas precisam padecer tanto para finalmente dizerem: agora eu vou fazer a vontade de Deus? Há uns meses atrás, um irmão que já foi daqui da igreja se afastou da igreja, como fez várias vezes. Aí veio a doença, veio a enfermidade, estava no hospital, morre, não morre. Aí perguntou ao médico assim: doutor, eu poderia ir na minha igreja hoje? Eu sinto ir na igreja. Não, o senhor não pode sair daqui, se o senhor sair, o senhor morre. Não, mas eu quero ir. Mas não pode. E ele se levantou e disse: eu vou. E obrigou a família a trazer. Ele entrou aqui quase morrendo. Eu digo: meu Deus, o homem estava um cadáver ambulante. Sentou aqui. Depois do culto foi lá dentro: pastor, eu vim aqui falar com o senhor, eu reconheço, eu estou debaixo da disciplina de Deus, eu sou um homem muito arrogante, eu sou um homem de gênio difícil. Assim que ele chegou nessa igreja, uma época, ele contou para mim que ele foi da Assembleia de Deus, que ele ajudava muito, que ele colocou todo o som da igreja, comprou os bancos para a igreja. Aí um dia o pastor tirou os filhos dele do louvor. Aí isso foi quando ele chegou na igreja. Aí ele disse: sabe o que eu fiz, pastor? Eu tinha a chave, que eu era de confiança, peguei o caminhão da minha empresa, encostei, tirei todos os bancos, todos os sons. Quando o povo chegou para o culto, estava só o espaço vazio. Eu digo: Deus do céu, eu digo: o senhor é louco. Como é que o senhor fez uma bobagem dessa? Sabe? Mas voltando à doença. Pastor, a partir de hoje, eu me rendo a Deus. A partir de hoje eu vou mudar. Vou mudar. Amém, irmão. Que mude. Você acredita, não precisou voltar mais para o hospital? Não precisou. Deus fez um milagre. Ficou aqui. O filho e a nora participavam aqui do grupo de louvor. Contra a minha vontade. Porque já tinham feito coisa errada antes, eu não queria que colocasse. Mas o Eric, de bom coração, colocou. E eu não estava aqui, estava viajando. Aí eu não quis tirar, para não tirar a autoridade dele. Tá bom, deixa aí, mas observe. Não demorou muito tempo. Começaram a relaxar, não vinha quarta-feira, às vezes não aparecia um domingo, não tinha horário para vir ensaiar. Não, porque estamos fazendo uma banda, junto com os irmãos da Assembleia. Olha, e estamos fazendo muito sucesso. Já estão até nos convidando para fazer a abertura dos shows dos grandes astros da música gospel. Eu não sou criança, né? O que leva uma pessoa a querer isso? Dinheiro. Olha, se a gente fizer sucesso, se a gente se transforma, trazendo a arca da vida, estamos feitos, estamos ricos, estamos milionários. Não, Érigles, por que não estão vindo? Érigles. Aí Eric chamou, exortou, falou, uma vez, duas vezes, na terceira vez, eu digo: olha, você tomar providência, eu não vou tomar não, porque eu estou cansado de ir na igreja, às vezes as pessoas são boazinhas, aí o serviço mal deixa para mim, não pode,
Dia desse o pastor botou uma família estranha aqui dentro, sem eu saber. Como é que pode? Você está louco? Como é que você bota uma família inteira aí dentro? Não, mas eu simpatizei muito com o cara, simpatizou, e a minha ordem? Então o senhor quer que eu mande embora? Eu não quero nada, você tome a providência. Porque depois faz assim, olha, por mim vocês ficavam, mas o malvado lá do pastor Carlos quer que vocês vão embora. Eu digo, não, resolva a parada. Agora eu quero a minha ordem cumprida. Viu? O cara trambicou gente da igreja, tomou dinheiro de gente aqui dentro. Viu? Eu digo, tá vendo? Tá vendo? Eu digo, toma a decisão. Então vocês estão afastados, fica só como membro. For o suficiente. Aí outra vez se for embora, todo mundo. Assim, ó. Será que é preciso sempre a pessoa estar levando na cara para poder dar ouvidos àquilo que Deus está falando? Não, irmão, não precisa levar na cara. Não precisa sofrer. Não precisa ficar em cima de uma cama morrendo para poder fazer o que Deus está falando. Basta você dar ouvidos a Deus. É simples. Você não já tem ouvido Deus falar aqui na igreja a respeito de família, a respeito de negócio? Você não já tem ouvido Deus falar acerca da necessidade de você ter uma vida de agiasmo, uma vida de santidade, de você não ser avarento, a respeito de amizade? Você não pode ter amizade com qualquer pessoa, a respeito de dízimo, a respeito de oferta, a respeito de conduta. É inadmissível dentro de uma igreja. A pessoa está ouvindo a palavra 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, e ainda ter conduta errada. Homem que não pode ver mulher que bota o olhão. Mulher que não pode ver homem, bota o olhão. Isso não é conduta cristã. Não é. Isso é conduta de ímpio, de incrédulos. Olha o que aconteceu com esse sujeito aqui. Capítulo 2. Versículo 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. E do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quer dizer, foi preciso chegar nos extremos. Será que é preciso Deus colocar a pessoa com câncer para ela dizer: Senhor, eu me rendo? Será que é preciso Deus fazer a pessoa perder tudo que tem, ficar de chapéu na mão pedindo esmola para ela dizer: Senhor, agora eu me rendo? Me acuda, agora não vou mais faltar cultos, agora eu vou toda quarta-feira estar na igreja, agora todo domingo eu vou guardar o dia do Senhor. Será que é preciso Deus fazer isto? Olha aqui, dentro do ventre da baleia, que aflição deve ser, hein? Já imaginou, irmão Carlos? Dentro de um ventre de um peixe? A gente está aqui livre, um ambiente grande desse. O calor já incomoda um pouquinho, né? Agora imagine dentro do estômago de uma baleia. Aí ele foi clamar a Deus. Aí, Senhor, agora eu me rendo. Ah, você se rende? Me rendo. Aí diz: baleia, vomita Jonas na praia. A baleia foi lá na praia e vomitou o desobediente. Se ele não clamasse, ia morrer ali dentro. Pastor, como é que a gente sabe que ele realmente se arrependeu? Capítulo 3. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aleluia! Agora, quando Deus mandou, ele não titubeou. Ele agora foi e fez aquilo que Deus estava mandando. Amém? Quem sabe, nesta manhã de domingo,
Nós tenhamos aqui na igreja alguém querendo dizer: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não aguento mais o sofrimento. Jesus, eu não aguento mais tantas portas fechadas. Eu não aguento mais o abismo que eu me encontro. Eu não aguento mais doença em cima de doença. Eu não aguento mais essa depressão. Eu não aguento mais essa síndrome do pânico. Eu não aguento mais esse câncer. Eu não aguento mais essa vida desgraçada que eu estou vivendo. Me tira desse abismo. Me arranca dessa aflição. Eu sei que eu estou debaixo da tua disciplina. Eu quero ser obediente ao Senhor. Eu não quero zombar do Senhor. Eu não quero brincar de igreja. Eu não quero mais ser relaxado com a minha vida espiritual. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. E se você é um eleito de Deus, ou você se rende, ou o sofrimento vai ser cada vez maior. Cada vez maior. Cada vez maior. Cada vez maior. E se você quer a nossa ajuda em oração, fique de pé, em nome de Jesus, que eu quero orar por você.